Do livro Vinha de Luz, capítulo 174, Plataforma do Mestre, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Plataforma do Mestre. Ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus, capítulo 1, versículo 21. Em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário. Como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas, à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ainda hoje, vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. O que fará ele do mundo redimido, ainda não sabemos, porque ao soldado humílimo são defesos os planos do general. A boa nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Anunciou-nos a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Achamo-nos, até hoje, em simples fase de começo de apostolado evangélico. Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. O reino individual, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará a vida nova. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com o capítulo de Vinha de Luz, que leva o título de Plataforma do Mestre. Emmanuel utiliza esta passagem evangélica, anotada por Mateus, que diz: Ele salvará seu povo dos pecados deles. E Emmanuel vai nos explicar, dizendo que, em verdade, há 2000 anos, o povo acreditava que Jesus seria um comandante revolucionário, como tantos outros, a desvelar-se por reivindicações políticas à custa da morte, do suor e das lágrimas de muita gente. Ele está lembrando que, na época que Jesus veio, no Velho Testamento, dizia que o Messias voltaria. Porém, eles
como estavam sendo ali subjugados pelos romanos, eles acreditavam que Jesus viria para ser um comandante revolucionário, para guerrear, para tirá-los do jugo romano. E esta palavra desvelar-se significa passar a noite sem dormir. Desta forma, eles não dormiam pensando nessas reivindicações políticas. Só que ficava à custa da morte, do suor e das lágrimas de muitas pessoas, porque uma revolução sempre causa isto. E Jesus não veio para isto, como nós vamos ver, embora eles acreditassem. Mas ele diz que ainda hoje vemos grupos compactos de homens indisciplinados que, administrando ou obedecendo, se reportam ao Cristo, interpretando-o qual se fora patrono de rebeliões individuais, sedento de guerra civil. Nós falamos sobre a época, ou melhor, Emmanuel mencionou sobre a época de Jesus, que eles estavam equivocados quanto à plataforma que Jesus veio trazer. Mas, atualmente, como ele diz, ainda hoje, nós vemos grupos que pensam assim, achando que Jesus virá à Terra e vai revolucionar tudo, como se ele fosse ali um patrono de rebeliões, sedentos de guerra, para atender essas pessoas. E, na verdade, é um equívoco muito grande quando nós pensamos isto. Nesta outra parte, ele diz: entretanto, do Evangelho não transparece qualquer programa nesse sentido. Ele está dizendo que essas pessoas que estão pensando assim, como na época de Jesus, estão equivocados. Por quê? Essa questão não transparece em nenhum momento que Jesus falou isto. Em momento nenhum. Ele falou em ser ali o reformador daquelas questões políticas. Ele não estava ali para fazer isto. Ele sempre disse do amor e da nossa melhora interior. Ele continua dizendo que Jesus é o divino governador do planeta, não podemos duvidar. Isto é, nós temos que saber que Jesus ele é o governador do planeta. Nós não duvidamos disto. E por isto, esse é o cargo que ele tem para conosco. E continua dizendo, o que fará ele do mundo redimido? Ainda não sabemos, porque ao soldado humílimo são defesos os planos do general. Olha que interessante que Emmanuel faz um paralelo. Como Jesus é o governador deste planeta, ele faz a pergunta, o que fará ele? Ou seja, o que fará Jesus quando tiver um mundo redimido? Ou seja, um mundo que está em salvação, que está melhor do que antes. O que ele vai fazer? É o que ele coloca. Quando nós temos um general numa determinada guerra, ele não passa os seus planos para um soldado humilde. E assim também é Jesus. Ele não passa seus planos. Os planos dele são de Deus. E ele é que sabe, ele que está governando o nosso planeta, mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando hoje, de todas as ordens. E continua dizendo que a Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. A palavra
plataforma é um programa, é um planejamento para se executar alguma coisa. Desta forma, a Boa Nova, ou seja, o evangelho dele, é muito claro quanto a esta questão desse programa que ele fez para poder trabalhar com toda a humanidade. Ele tem um projeto, e é exatamente isso, essa plataforma. Mas nós sabemos que ele está imbuído com o propósito da nossa melhora moral e intelectual. Este é o ponto principal da sua plataforma. É o que ele diz. A Boa Nova, todavia, é muito clara quanto à primeira plataforma do Mestre dos Mestres. Ela é muito clara. Continua dizendo, ele não apresentava títulos de reformador dos hábitos políticos, viciados pelas más inclinações de governadores e governados de todos os tempos. Realmente, Jesus não veio para modificar esses hábitos políticos, viciados de governadores e governados. Então, ele não veio para fazer essa mudança. Ele veio para nos mostrar a mudança interior de cada um, porque cabe a cada um de nós a nossa melhora. Você não tem como mudar uma pessoa, dizendo para ela que ela não está sendo uma pessoa honesta e que ela tem que ser honesta. Você pode até aconselhar, mas você não tem como mudar. Quem deve mudar é ele. Assim somos todos nós. Nós é que temos que nos melhorarmos. Nesta outra parte, ele diz, anunciou-nos a celeste revelação, que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. Olha que parágrafo grandioso. Vejam bem, ele anunciou na sua revelação que ele veio para nos salvar. Nos salvar no sentido de quê? Dos nossos próprios pecados. Nos mostrar o caminho. Como ele disse, eu sou o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele veio nos mostrar nossos próprios pecados. Salvar-nos por quê? Nós entendemos que temos esses pecados, entre aspas, esses equívocos que nós tivemos até hoje, para que nós possamos mudar. Mudar. Nós é que temos que mudar, cada um de nós. Como eu disse, ninguém muda ninguém. E aí nós vamos nos libertar desta cadeia dos nossos próprios erros. Nós vamos nos libertando desses erros, porque passamos a nos observar e também não errar mais naquilo que nós já erramos. E vamos também nos afastar do egoísmo e do orgulho, que ainda está legislando a nossa consciência. Olha que coisa magnífica! Nós temos que realmente ser o legislador de nós mesmos. É isso que ele está dizendo. Nós que temos que nos conduzir, a cada um as suas obras. E continua dizendo que achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Olha, é uma frase que realmente mostra claramente. Se nós achamos que somos cristãos, estamos evoluídos e tal, aqui está o recado. Nós estamos em simples fase de começo do apostolado evangélico. Podemos saber muito, porém,
aplicamos ainda muito pouco. E diz: Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Então, quando o homem estiver limpo, ele pode ajudar na sua tarefa de purificar o mundo. Como? Dando exemplo. Porque quando uma pessoa vier trazendo alguma coisa para você, que você percebe que aquilo não é honesto, aquilo não deve ser feito, você não desonra aquela pessoa, porém você fala que tem uma outra forma de pensar, uma forma mais positiva, e aí você está dando um exemplo para aquela pessoa do caminho correto, o caminho a ser trilhado. Então, por isso que ele disse, se cada um de nós preocuparmos com a nossa melhora, nós vamos, pelo exemplo, também melhorando as outras pessoas, ou fazendo com que elas se melhorem, melhor dizendo. E diz que o reino individual, que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador, encontrará a vida nova. Ele está dizendo que esse reino individual, que somos nós, cada um de nós, podemos o quê? Aceitar esse serviço de libertação que o Salvador está nos dando, porque está nos mostrando uma vida nova. Este é realmente o conceito pelo qual Jesus veio à Terra, para que cada um de nós tomemos consciência e possamos nos melhorar dia após dia. Como disse Emmanuel, nós estamos no início, na fase inicial do nosso apostolado. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.